episódio do Emocional Cast. Eu tô super feliz com a convidada que veio hoje. Demorei, mas eu consegui trazer essa mulher incrível, poderosa, aqui pro podcast emocional. Thaisa Veloso. Meu amor. Muito obrigada. Obrigada demais por estar aqui. De Eu tô verdade. muito feliz, a honra é toda minha, eu não tenho nem palavras. A gente já fez, na verdade, um podcast, tá, gente? É que eu não tava gravando, a gente já conversou aqui 3 horas, mas agora a gente vai conversar com vocês. Umas 3h30. Por aí. Se eu ponderar, né, Lu? Porque se eu ficar aqui, gente, a gente fica até meia-noite. Os meninos vão ter um treco, viu, meninos? Segura aí. Vamos. Talvez seja o podcast com mais tempo, né? Maior tempo. Mais tempo, maior tempo, não sei como é. Vai ser o podcast que Deus vai nos instruir. Instruir. E que a gente seja consiga instrumento. realmente ser instrumento pra muitas pessoas que estão nos ouvindo. Que Vai sair delícia. muita bagunça, muita coisa louca, vai também. Mas que saiam palavras sábias dessa boca, Senhor. Eu só sei rir com ela. Como é? Não, eu já que comecei com vou? uma oração, né? E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venho, por favor. Como é que eu vou me concentrar com essa Ai, mulher Deus. do meu lado? Gente, eu cheguei já falando pra ela, Luana de Deus, pelo amor de Deus. Eu acabei de ir de uma perfumaria, eu comprei todos. Gente, eu sou a louca do shampoo, já cheguei comprando. Ela, por que você não me chamou? E ela aqui trabalhando, gente. Se eu soubesse, tinha chamado. Queria. Tá vendo? Uma doida quando encontra outra doida. Adoro essas lojinhas assim. Eu né? amo. Sou a Gente, doida que mesmo. delícia. Vamos combinar. Em breve. Eu sou muito emocional pra essas coisas. Sou muito emocional. Eu entro na perfumaria e eu fico, ai meu Deus, que emoção. Pego esse. Teu cabelo ficará, pego esse também. Esse vai hidratar, esse vai ficar Você sedoso, não acha que vai esse vai acontecer ficar tudo? brilhoso, por isso que precisa ter vários. Exato, gente. Uma hora dá certo. Gente, eu não preciso falar nada, né? Eu já dei spoiler aqui, né? Espiritual, doida. Da onde eu conheço essa menina? Quer dizer, primeiro eu quero agradecer a doutora Ana Paula É Pena, verdade. maravilhosa, que me apresentou. Ana, beijo. Beijo, Ana. A Ana também tá me enrolando pra vir aqui, viu? Ela não Só pra veio te avisar. ainda? Gente, então só um minutinho que eu vou fazer um momento aqui. Ana, eu vim primeiro que você, menina. Não sei que agenda Gente, eu não mas é verdade. acredito. Todas as vezes que eu tô em São Paulo pra gravar, Não, ela não ela consegue. tem um compromisso. Mas Meu Deus. gente, as E pessoas... quando ela pode, eu não posso. É sempre assim. Exato, ainda bem que deu certo você ir no dela, né? Eu também consegui ir no dela. Demoramos um pouquinho. Foi lá que a gente se conheceu, inclusive. Exatamente. E que foi um dia, gente. A gente já é amiga de 1000 anos, parece. Mas foi um dia e pouquíssimo tempo, né, Lu? Pouquíssimo tempo. A gente conversou, acho que o quê? Meia horinha? Mais ou menos meia hora, Por uma aí, horinha, por aí. E aí a gente já Ganhei ficou o livro bem. dela, maravilhosa. Ganhei esse. E agora ela vai ganhar. Olha só. Gente, eu amei, porque eu mal cheguei aqui, ela já falou que eu vou ganhar o livro, que é esse daqui. Propaganda. E ela falou que eu já vou ganhar caneca. Gente, eu amo caneca, eu amo livro. Melhor presente que você me deu. Muito obrigada. Ai, que delícia, que delícia. Além de estar aqui, né, gente? Que eu tô muito feliz mesmo, muito honrada. Eu que tô muito agradecida por você ter aceitado o meu convite Que e tá lindo. aqui comigo. Minha amiga, Thaisa, Diga, meu vamos, amor. quero te fazer uma pergunta. Vamos começar, né, gente? Vamos começar, meu povo. Quem é Thaisa? Nossa, começou mais... Ah, não, gente, é muita sacanagem. A gente tava aqui nos bastidores, eu tava falando, é tão difícil falar da gente, não foi? Primeira coisa que ela pergunta, quem é a Thaisa? Eu vou dar na tua... Quem é, gente? Responde aí pra você, quem é a Thaisa? É mais fácil vocês falarem do que eu. Mas eu falo assim, @Thaisa Veloso. Veloso. Vai lá e veja quem Não, é. mas vamos fazer o seguinte, eu acabei de falar isso pra ela, que a Ana, que é a doutora Ana Paula, ela sempre fala, tá, você precisa saber falar de você, você precisa se vender melhor, porque eu trabalho com comunicação, trabalho na TV, com o meu Instagram, e faço muitos trabalhos legais. E ela fala, você acaba não falando isso. Eu falo, mas eu prefiro que as pessoas sintam quem eu sou, do que eu falar. Porque quando a gente fala, a pessoa acaba criando um pré-conceito, no bom sentido, né? Porque já se estabeleceu ali algo. Então ela vai tirar o que ela quiser. Então se eu falar que, ai, gente, eu trabalho na TV, eu faço as lives da Jama, você já vai, nossa, não é? E aí você às vezes nem vai ouvir muito o que eu tô falando, ou vai dar mais atenção pelo que eu tô falando, não sei. Então eu prefiro que as pessoas, elas gostem de mim pelo que eu sou. E depois elas descubram o que eu faço. E as relações também, elas ficam muito mais duradouras, muito Eu mais acho. firmes quando a gente conhece sem saber quem é a pessoa de verdade. Eu vou né? te contar um negócio muito louco, gente, porque eu sou muito da essência, né? De você conhecer a pessoa.
Quando você sabe o que a pessoa faz, às vezes algumas pessoas se inibem. Por exemplo, se eu tô num lugar, eu trato todo mundo igual. Então eu converso com todo mundo. Eu sou sempre, você sabe como eu sou, né? Então eu brinco, eu converso. E eu trabalhava numa empresa da área administrativa e eu nunca esqueço isso. E aí, porque mesmo eu que eu sou brincalhona e tal, dependendo do cargo da pessoa, você trava. Então eu prefiro não saber. Porque daí eu trato todo mundo igual. Nessa empresa, eu tava brincando no... Ai, gente, Thaísa sendo Thaísa, né? Tava brincando no elevador, e aí você vai pra qual andar, senhor? Mas, pensa, trabalhava no grupo do Itaú, e todo mundo ria e brincava. Aí um senhor começou a rir, aí ele falou, você trabalha com quem? Eu falei, trabalho com fulano de tal, né? Vai que eu falo, vocês conhecem, mas eu trabalho com Raniele. Aí ele, que legal. Eu falei, e o senhor é o? Ele, eu sou o chefe do Raniele. Aí eu, oi? Ele, eu sou o vice-presidente da empresa. Gente, eu trabalhava lá há anos. Eu não sabia nem que era o presidente, nem que era o vice-presidente. E eu brinquei até. E muito Então, menos ele que viu você tava no elevador. Só que o que foi legal disso? Eu tratei. Ele sabia que eu não sabia quem ele era. Então ele viu que eu não tava ali querendo uma amizade porque ele é o vice-presidente. Não, eu achava que ele era um funcionário como eu. Eu era estagiária na época até. Não que ele era estagiário, mas que ele fosse um funcionário. Não que ele era o vice-presidente. E talvez se eu soubesse, eu teria. Boa tarde. Com medo, com vergonha. E eu acho que a gente pode já começar justamente pensando Se nisso. restringindo, né? É que a gente tá lidando com pessoas e seres humanos, nós somos todos iguais. Então, por mais que Deixar de tenham ser. cargos diferentes, somos seres humanos. Exatamente. Deixar de ser quem você é, com medo às vezes, ou com aquela sensação, aquela questão de comparação que a gente tem, que traz uma sensação É a de pior inferioridade ou de superioridade. Exatamente. Então, E talvez eu esteja. Não sei se é o que eu falo, certo e errado é muito relativo também. Eu ia falar, talvez eu esteja errada de não falar muito sobre as coisas que eu faço, mas o que é certo e errado é muito relativo também, né, Lu? Sim. Porque, tipo, às vezes pra uma pessoa é errado, pra outra é certo. Hoje eu entendo o que a doutora Ana falou pra mim, porque é importante. Eu já dei algumas palestras e eu acabo não falando de mim. Vamos começar a palestra. Aí eu falo, eita. Não me apresentei. Então, existe essa questão Mas do essa é a apresentar. Thaísa. Mas essa sou eu. Então, eu vou fazer um teste agora, tá, gente? Vou me apresentar de verdade. quem é Thaís? Quem é a Thaísa? Eu me chamo Thaísa Pelosi, sou mineira. Nasci em Serra do Salitre. Morei lá, eu tinha 4 anos de idade e meus pais vieram pra São Paulo. Aí todo mundo fala que eu já sou paulista. Hoje eu tenho 35 anos. Mas eu amo ser mineira. Eu amo muito, então eu falo, não, eu sou mineira. Aí todo mundo, não, mas você já tem muitos anos aqui. Eu falo, eu sou mineira. Tipo, não briga comigo. Não discute, querido. Eu nasci lá. Eu ia todas as férias pra lá. E eu acho o mineiro um povo muito acolhedor, assim, sabe? E tem a questão também da ingenuidade, que eu não acho que é por conta de ser de Minas, mas eu acho que o interior traz isso pra gente, né? Coração, essência. Você é muito mais ligado às coisas que têm sentido, não às coisas que são de verdade, não só as coisas materiais, né? Porque Sim. o material passa, então a gente fica muito mais ligado à essência. Não acho que é por conta de ser mineira, mas eu encontro muitas pessoas mineiras, eu falo, ai, gente, caramba, você é mineiro, né? Deixa eu te contar. A minha cidade hoje, onde eu moro, que segundo meu marido, ele foi me salvar, tem 22 mil habitantes. Ele fala que ele me levou pra cidade grande, porque a minha cidade mesmo tinha 5 mil habitantes, né? Meu Deus! E a minha cidade, onde eu moro hoje, que tem 22 mil habitantes, foi colonizada por mineiros. Você tá É brincando! verdade, meu sanguinho ali, né? Bate. Quando eu te conheci, o que eu perguntei? Você é mineira? Mas você teve. Sanguinho. Mas é do interior, por isso que também. Interior. Porque às vezes eu dou uma puxadinha, mas você. Interior. Interior, tá vendo? A gente é do Às interior. vezes eu dou uma puxadinha no interior. Deixei claro que eu dou uma puxadinha, né, gente? Mas enfim, amores, eu me formei primeiro em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior. Trabalhei na área, que foi nessa empresa que eu conheci muita gente legal e todo mundo falava, Thaísa, o que você tá fazendo aqui, menina? Você tem que fazer teatro. Porque eu trabalhava num andar e eu ia pra todos. E eu conversava com todo mundo. Então eu sempre fui assim, desde muito nova. Daí eu fiz teatro, que sempre foi meu sonho. E aí eu saí da parte administrativa, eu falei, eu vou viver do meu sonho. E nessa época, é muito legal isso, porque foi uma coisa de Deus. Eu trabalhei alguns anos na área administrativa, quando eu tinha uns 22, será? Eu tava já me formando em teatro, né, pra ter o DRT. E aí uma diretora falou, tá, vai ter um musical. É um teatro musicado, na verdade. E você canta, toca, eu quero que você esteja na E peça. canta muito bem. Ah, ela que é maravilhosa. Mas obrigada. Mas é obrigada muito mesmo. bem. Depois vão lá no Instagram, gente, Thaísa Pelosi. Tá aqui, ó.
Tá aqui? E acompanha lá, porque às vezes eu posto umas músicas de improviso, porque eu sempre faço de improviso. E aí vem alguma inspiração e eu acabo tocando e cantando. Daí essa diretora falou, tá, eu quero que você esteja na peça, eu quero que você faça, né, os ensaios e tal. Falei, que horas? Os ensaios, os horários? Ela falou, o dia todo. Eu, oi? Ela, o horário comercial. Eu falei, mas o horário comercial eu tô trabalhando. Ela, mas você vai ter que fazer uma escolha. Aí você imagina, eu trabalhava, era o meu ganha-pão ali. Aí você vai pro teatro, uma coisa incerta. Aí eu falei, mas eu vou ter um Mas que é o salário? sonho. Mas é o sonho. Aí ela falou assim, vai. Aí ela falou o valor, era quase o que eu ganhava, não era o que eu ganhava, mas não era tão ruim. Só que bem nessa época, eu tava ajudando meu pai com algumas contas de casa e eu tinha feito um empréstimo pra ele. E como eu era do grupo do Itaú, eu não tinha muito juros, a taxa não era muito alta, porque eu era funcionária. E aí, pra eu sair, eu teria que quitar tudo de uma vez. Só que pra eu quitar tudo de uma vez, eu teria que ser mandada embora. Não pedir as contas. Aí eu falei, caraca, não vou poder aceitar meu sonho. Não vou poder lutar. Aí eu falei, não, vou falar com a minha gerente executiva, que é maravilhosa, Sueli. Beijo, ela sempre me acompanha. Beijo, Com certeza Sueli. ela vai assistir esse vídeo. E ela sempre foi muito maravilhosa, assim, comigo. E eu sentei com ela e falei, Su, eu tenho um sonho, que é fazer teatro. E eu já tô me formando. E eu consegui uma peça agora que vai falar sobre a vida do Toquinho. É o meu momento. Eu preciso ser mandada embora. Ela falou, pelo amor de Deus, eu preciso de você. E eu cuidava de uma conta, gente, gigantesca, de milhões, assim. Então eu não podia ser mandada ela não podia me mandar embora. Aí ela falou, eu falei, mas é meu sonho. Ela falou, não joga essa responsabilidade em cima de mim. Se é o seu sonho, abraça. Falei, como é que eu vou abraçar se eu tenho quanto pra pagar? Pelo amor de Deus. Aí, gente. Me ajuda a resolver. Aí é onde eu falo da fé, né? Porque eu sem Deus eu não sou nada. Absolutamente nada, 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 nada. Eu até me emociono porque eu falo que Deus, ele não é que ele me responde rápido. Eu acho que Deus, acho não, Deus ele fala com todo mundo do mesmo jeito. Só que algumas pessoas, elas estão atentas a ouvir. Olha, eu tô emocionada de verdade. E outras pessoas, elas simplesmente se fecham. Então, às vezes, elas pedem sinais, mas elas querem ouvir só o que elas querem ouvir. E se Deus tá falando alguma coisa diferente, então Deus não tá falando comigo. Não, Deus tá falando, só que talvez não seja aquilo que você queira ouvir. Quero ouvir. Então, escute. Porque, gente, não existe ninguém nesse mundo que saiba mais o que é melhor pra gente do que Deus. Então, Concordo. independente da sua crença, religião, eu tô falando de espiritualidade. Tô falando de você confiar que Deus comanda a nossa vida, né? A Com gente certeza. acha que a gente tem controle das coisas, a gente acha que a gente comanda alguma coisa. A gente não faz nada. Nesse momento, eu falei, Senhor, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe do meu sonho. Eu quero muito. Ó, pra você ver, gente. Olha, vocês vão cair dura com essa história. Eu nunca contei isso em nenhum podcast, ó. Olha só, que Parabéns, honra! né? Olha, foi saindo, porque foi uma lembrança e eu acho Que muito honra. importante eu lembrar disso também. Por isso que eu me emocionei, porque eu falei, caraca, Que que honra. profundo. Super profundo. Profundo, Emocional. emocional, gente, é muito emocional. já tá Emoções aqui. agora. Olha, tantas câmeras. Eu lembro de falar, Senhor, isso é o que eu quero, mas não é o que eu posso agora. Porque eu não posso simplesmente pedir pra sair e ter essa conta, né? Essa dívida que eu tenho que pagar. Eu não posso, meu pai não tem como quitar essa dívida. Era uma dívida que era meu pai que ia pagar, mas aí meu pai não conseguiu por vários fatores e foi bem na época que meu pai faliu mesmo. E aí eu tive que arcar com essas despesas, então eu tinha que ser mandada embora de algum jeito. Eu bati o joelho no chão e falei: tá nas suas mãos, eu não vou sair porque não posso. Gente, passou um mês certinho. E eu já tinha até esquecido. Pedi pra Deus um sinal. O silêncio, né? Falei, ok. A gente acha que Deus não vai responder, porque passou um tempão, quero que Deus converse Exatamente. agora. Exatamente. E eu falei, gente, eu não. E assim, é o que a gente fala, né? Às vezes falar é muito fácil. Ah, mas você tinha que abraçar e pronto. Só que você tinha. Eu tinha outras responsabilidades. Não tinha. Como que eu ia pagar aquela dívida? Entendeu? Eu teria que pagar de uma vez. Eu não tinha esse dinheiro. Então, eu não tinha como sair. Então, fiquei. Passou um mês, a Sueli me chamou e falou: tá, você pode vir aqui, por favor? Aí eu falei: ai, meu Deus, misericórdia, o que foi? Ela falou: eu sou obrigada a demitir 2 pessoas. Você quer estar nessa leva? Eu não quero te demitir. Eu não posso te demitir. Porque eu vou me ferrar, porque eu preciso de você. Mas você quer? Aí eu, pelo amor de Deus, agora! Olha isso. Um mês depois, Lu. Ó, tô arrepiada também. Aí ela me demitiu. Mas calma que o melhor está por vir. Eu saí de lá falando, uhul, agora é palco.
diretora, tô aqui. Ela, que ótimo, tá, que deu certo, a gente vai começar os ensaios semana que vem. E eu, uma semana de férias, próxima semana já começo. E toda feliz, gente, que eu já ia começar no teatro, né? Já ia... Lutar pelos teus sonhos. Exatamente. Aí passou uma semana, 2, Carol, a peça, ela, Thaís, a gente não conseguiu o patrocinador que ia estar na peça, declinou, não vai ter mais peça. Aí oi? Ela, não tem mais. Num primeiro momento, você pode pensar assim, meu Deus, ficou sem um emprego, mas foi os planos e os caminhos que Deus tinha pra mim, pra hoje eu estar na TV, trabalhar com o que eu faço, me comunicar, ter feito novela. Na hora eu falei, sério, não vai ter? Eu tava com um seguro-desemprego, porque eu tinha sido demitida, tinha quitado a dívida do meu pai, tava feliz da vida em casa, curti minha família e falei, agora eu preciso procurar alguma coisa, porque eu sou uma pessoa que eu sou ativa. E eu sempre sou muito organizada financeiramente. Eu tenho um pouquinho de descuido no shampoo, na perfumaria. Mas é só Mas isso. é só isso. Pior que é, gente. Eu sou assim, ó. Eu sei tudo. Quanto que eu gastei, quanto... Então só não te leve pra uma perfumaria. Só não me leve pra uma perfumaria ou farmácia, pelo amor de Deus. Mas eu sempre acho que eu ganho menos do que eu ganho. Então, tô ganhando X. Vou dar um exemplo aqui, tá? 5. Então, na minha cabeça, eu ganho 3. É uma conta... Quando eu morava com meus pais, né, gente? Porque depois você casa, você tem mais responsabilidade, não dá pra você fazer essa conta. Mas quando eu morava com meus pais, Gente, meu primeiro emprego, só pra vocês terem uma ideia, eu ganhava R$500. Eu era recepcionista de uma clínica do Detran. Eu ganhava R$500. Eu morava perto, teoricamente, mas eu poderia pegar um ônibus. E aí eu tinha mais o vale transporte. E eu levava marmita, ou eu poderia comer no restaurante que tinha lá perto, mas aí eu tinha que pagar. O que eu fazia? Eu ia a pé, pra não gastar com transporte público. Eu andava 30 minutos e eu ganhava R$500 e mais algumas coisinhas do vale. O que eu fazia? Eu guardava os R$500. Eu não gastava R$1. Aí eu fui guardando dinheiro. Quando meu pai falava, nossa, tô precisando de 3 mil, eu falava, eu tenho. Só que daí eu fui descobrindo também que eu falei, mas eu tô guardando dinheiro pra emprestar? Também não é assim, né, gente? Vamos com calma aí. Vamos organizar. Deixa eu rever esses meus conceitos. Mas eu tinha, então era uma coisa que eu sempre fui assim. Então hoje, é óbvio que tudo é equilíbrio também. O que eu fazia não era tão certo, porque eu guardava tudo. Mas quando eu precisava, eu sabia que eu tinha. Então hoje eu sempre equilibro assim. Quando eu posso, eu invisto, eu guardo um pouquinho. Quando não dá, paciência. Mas eu nunca acho que eu ganho o que eu ganho. Eu tenho que me organizar mentalmente com um valor menor. Porque daí aquilo ali é lucro. Entendeu? Entendi. Que legal. Olha que insight maravilhoso. Que poder já logo de... Mas você falou alguma coisa pra chegar nessa parte de valor. Eu não lembro também o que eu falei agora. Nossa, mas não sei... Mas enfim, A gente tava falando de alguma coisa e aí chegou nisso. Mas você tava falando antes e aí... Eu acho que eu te perguntei uma coisa mesmo e foi, mas... Será que eu respondi, gente? O que veio... Será que eu respondi, galera? Comenta aqui. O que veio nessa sua fala... Lembrei. Se eu tive medo. Porque daí eu falei, eu tive que fazer algumas coisas. E aí eu fui procurar fazer evento. Nossa. Muito obrigada, Baixo. Eu tenho 33% do meu cérebro comprometido. Você não vai fazer eu lembrar. Ué, meu AVC, eu te contei, não te contei isso? Não! Agora, pessoal, o podcast é com ela. Vocês já sabiam disso? Depois eu conto pra você a história inteira, mas eu tive um AVC há 3 anos atrás. E eu Luana, tenho 3 anos atrás? do cérebro comprometido. Por isso que eu descobri que eu sou celíaca e sou alérgica a leite. Mas o seu derrame foi por conta disso? Foi por conta de ser celíaca a vida inteira e eu não sabia. Ela, vamos voltar pra... Tô passada! Olha aqui, mais um testemunho top. Que eu tinha te contado isso. Não deu tempo, né? É verdade, né? A gente só se viu 2 vezes na vida. Você vai ter que contar sua vida inteira para mim hoje, para os telespectadores. Lu de Deus. Foi. E aí eu esqueço de algumas coisas. Tipo assim, né? Eu falei, o que eu falei mesmo? Não, mas foi ótimo que eu lembrei, porque você falou assim, se eu tive medo. Num primeiro momento, eu falei, eita, mas em nenhum momento eu acho que eu tive medo. Eu acho que eu agradeci, porque... Eu acho que tem muito isso no meu coração de Deus sabe de todas as coisas, não há um mal que não venha para um bem. E realmente, lógico, na hora, a gente nunca entende, né? A gente sempre sofre. Eu não lembro de ter sofrido real, porque eu acho, eu realmente sinto que aquilo era, eu precisava sair. Eu tava numa fase também
que a gente também fica incomodada às vezes, né? De estar no mesmo lugar. E eu trabalhava lá, só que eu passava por vários departamentos. Então eu nunca fiquei fazendo uma coisa só. Mas mesmo eu indo pra vários lugares, fazendo parte de vários departamentos, tem uma hora que você fala, quero fazer outra coisa. Então foi, sabe assim, na a faca e o verdade- queijo na mão. Na verdade, você estava ali, mas seu coração não, né? Exato. E todo mundo fala, gente, foca aqui. Vai lá, Exercício né? vocal. Uma pausa. Mano, você me ama, né? Eu também te amo. Meu, você acredita? Eu tenho que fazer de até cuspir. Eu tenho que fazer de 1 hora. Eu olho e falo, ai, Catiane, só você, Catiana. Gente, Exercício, amiga. quando eu falei pros meninos, vocês não sabem quem vai vir. Vocês vão rir do começo ao final. Agora vocês entenderam, né? Espero que vocês estejam rindo mesmo. Amém, Jesus. Porque essa é a minha missão, levar alegria pras pessoas. Ô, glória, amém. E sendo quem eu sou, né? Que não é forçar, que a gente tava comentando nos bastidores. Não é Sendo forçar você. alguma coisa, é sendo quem a gente O é. mais legal é quando a gente descobre quem a gente é nesse processo todo, né? Exatamente. E eu acho que as experiências, vivências, né? Tudo que a gente passa vai nos fortalecendo e vai amadurecendo também a gente. Sim. Eu acho que, tipo, tudo que a gente passa é porque a gente tem que passar mesmo. Não existe o se. Ah, mas e se eu tivesse... Gente, acalma seu coração. Tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Óbvio, a gente tem escolhas, né? A gente precisa fazer escolhas. E todos os dias a gente tem essas escolhas. E Deus deu o livre-arbítrio pra isso. Pra gente fazer as nossas escolhas. Mas o que eu sinto que são aquelas escolhas do dia a dia. Mas o que é pra acontecer mesmo, acontece. Mas o seu dia a dia Não ali... depende da nossa escolha, né? É, porque se a gente controlasse tudo, concorda que a gente faria. Ah, não, mas se eu tem que ser assim e vai acontecer. E aí acontecem outras coisas. Tem uma coisa que Concorda? eu sempre falo em vários dos podcasts, já falei várias vezes por aqui, mas eu sempre falo em todos os lugares. Você não tem filhos ainda, certo? Mas Ainda você não. é Só filha. os dogs o meu bentinho. É, só os de pelos ainda, né? Mas, por exemplo, se você levar eles numa loja de brinquedo, eles não vão saber o que é. Mas você já foi criança, você tem pai, mãe e Sim. seus pais te levavam em lojas de brinquedo quando eles não tinham dinheiro pra comprar? Não, mas me levava pro mercado, eu queria tudo. E minha mãe falava, Thaísa, não dá. Eu queria tudo, gente. O que eu mais lembro, eu ia com fome, né? A minha mãe, mamãe, eu ia com fome pro mercado. Eu Mas queria olha, tudo. Mas olha só, tá? O mercado, por exemplo, ainda assim, ela dava um jeitinho De levar alguma coisa. de toda comprar certeza. alguma coisa O pra que você. podia. O que Uhum. podia comprar. Mas uma loja de brinquedo, se ela não tivesse dinheiro, ela já te levou? Não. E por que ela não te levou? Porque ela não podia me dar, né? Com certeza. Porque eu ia querer. Exatamente. E eu acredito muito que Deus, independente de religião aqui, Deus não nos dá o poder de visualizar a nossa vida, de entender, de sonhar, de acreditar que é possível pra gente, se a gente não fosse capaz de realizar. Pai nenhum faz isso com o filho, entendeu? Nossa! Essa foi pra mim, tá? Faz sentido isso? Olha, arrepio. Faz muito sentido. E você não sabe que loucura. Por isso que eu falo que a gente é usada mesmo. E todos nós somos, viu, gente? Vocês também. Nós somos sempre. Eu sempre falo, Senhor, as pessoas às vezes nem sabem que são instrumentos. E não é, às vezes, não é falar de Deus somente. Mas às vezes você vai falar uma palavra. Olha o que uma mulher uma vez falou pra mim. Eu tava com aqui tudo pipocado, né? Aí eu tava com As colar. alergias da vida. Alergia, espinha. Aí eu tava com colar. Ela não falou de Deus, mas ela deu a maior lição de vida que ela podia me dar em um dia. Que foi segunda-feira agora, tá? Ok? Foi agora, gente. Foi agora, esses dias aí. Esses dias. Aí ela olhou e fez assim, ó. Nossa! Aí eu falei, tô cheia de pereba, né? Aí ela falou, foca no que é bom. Eu tava falando do seu colar. Ela só falou isso. E ela falou de sabe assim, com um sorriso. Ela falou, foca no que é bom. Eu tô falando do seu colar. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Foca no que é bom, foca no que é bom. Por que a gente tem a tendência de focar no que é ruim? E aí, você me fala isso, então, por isso que eu falo, nós somos instrumentos, então nunca esqueça isso. Você é um instrumento de Deus. Sentiu vontade de falar alguma coisa? Fale. Você pode estar ajudando alguém. Alguém pode estar precisando exatamente da sua voz pra não se suicidar, pra não. Ou então pra É isso. tomar uma decisão que vai mudar a vida. Eu não conseguia até agora pedir pra Deus algumas coisas, porque eu falo, caramba, a gente tem tanto a agradecer, né? A gente tem saúde. E aí eu tenho os meus sonhos. E na hora que eu vou abrir a boca pra falar,
mas eu não sei se é isso que o Senhor quer pra mim, né, Senhor? Então, mas se Deus não coloca uma vontade que não seja possível de realizar, então eu vou falar. Entendeu, gente? Agora eu vou falar. Meu, foi pra mim, você sobre nem isso, sabe, mas aí, ó, você falou viu pra só? Olha mim, que tá lindo. vendo? Gente, eu tô cuspindo mesmo, viu? Um paninho, Não vai dar, um não, vai dar choque. Vai guarda-chuva. dar choque se ela cuspir, vai Mas já deu uma molhar. limpada, gente. Desculpa aí, né? Pelo amor de Deus, misericórdia. Mas enfim, meu, você foi É muito, só... muito usada agora, Ah, porque no mesmo dia que eu fiz essa pergunta pra mim, me questionei sobre isso, que eu falei, por que que eu não consigo pedir? E um amigo uma vez falou pra mim, gente, intuitivo ele, né? Ele chegou em mim e falou assim: você nunca pede pra você sempre pede pros outros. E sim. realmente, eu falo, Senhor, abençoe minha família, abençoe, sabe, meus pais, que o Senhor possa. Isso eu falo, que o Senhor me honre pra que eu possa realmente sempre honrar eles. E em todos os sentidos, né? Financeiro e poder dar uma vida boa, porque meus pais sempre fizeram de tudo pra me dar uma vida boa, que tudo que eles podiam. E minha mãe conta um monte de história que eu não lembro, que eu já passei fome, mas eu não lembro, gente. Então, graças a Deus que eu não lembro também, né? Amém, Jesus. Coisa ruim é melhor não lembrar mesmo, Porque né? isso é triste. Mas Mas faz minha mãe parte da sua fala que eu história. pedia ovo e não tinha ovo. E eu acho que foi logo quando eu vim pra São Paulo. Mas eu era muito nova. Se eu tinha 4 anos em Minas, eu vim pra cá, eu deveria ter uns 5, né? Por aí. Uhum. Então eu não lembro mesmo. Mas eu sinto isso, que meus pais sempre fizeram tudo. Então agora eu quero tua retribuir. vez. Então eu consigo pedir pra eles. Mas pra mim, às vezes eu dou uma travada. E agora você me fala isso, eu sinto que eu não tenho que travar, eu tenho que falar. E com toda certeza, se é Deus que controla a minha vida, eu vou falar. Se não for pra ser, Não vai ser, não vai né? ser. Não E se vai for pra ser. ser, Deus vai talvez trilhar não- os caminhos pra que aconteça. E talvez não é pra ser neste momento. Exato. Porque tem uma parte da oração que diz: seja feita a sua vontade. E a gente nunca se apega a esse momento. E aí a gente vai pedir pra Deus: ai, Deus, faz o que eu tô pedindo. Pare a fome lá na África agora e olha pra esse pedido. Pare, Né? né? Pare tudo que você tá fazendo agora, né? Pare de cuidar dessas pessoas pra cuidar do que eu quero. Sim. E aí a gente não entendeu ainda que eu tô pedindo, mas seja feita a sua A sua vontade. vontade. Não, na tua hora, E no teu tem que momento. pedir. Sabe por que agora? Nossa, gente, tô toda arrepiada, olha. Porque Ai, eu gente- acabei de lembrar de uma coisa muito importante. Esses dias eu tenho uma agenda que é da Rede Vida, a Rede Vida que me deu. Então, todos os dias tem o evangelho do dia. Ela não tinha contado que ela trabalha na Trabalho Rede na Vida, Rede né? Vida, gente. Todos os dias ao vivo você pode me ver por lá. Tô fazendo muita bagunça e também vendendo Quarta-feira a produtos gente de vai se ver qualidade. de novo. Ai, gente, amo. Ai, eu fico tão feliz. Vai ser lá no Vida Melhor mesmo. É. Ai, que Gente, a gente se vê assim, viu? Essa loucura. Mas enfim, lá na Rede Life, eu pego essa agenda que eles me deram. Eu falo Rede Life, tá, gente? Mas é Rede Vida. E aí todos os dias tem o evangelho. E, gente, eu acho que foram 3 dias seguidos ou 4, que foi pra mim também. E tudo, as fichas caem na hora certa, né? Mesmo eu lendo aquilo, fez sentido, mas hoje tá fazendo mais sentido ainda. Tava escrito: tudo que pedires em meu nome, na verdade tá falando, pedir e receberás. Então a gente precisa pedir pra gente receber. Aí depois no outro evangelho, no outro dia, tava escrito: tudo que pedires em meu nome, assim será dado. A gente precisa pedir, Pedir. entendeu? Do jeito que Deus vai entregar, aí é outros 500, outra porque história. pode vir de outro jeito, porque Deus sabe o que a gente necessita. Uhum. A gente pede Deus o que a sabe gente o que a quer. gente quer também. Exato, Mas ele vai dá entregar o que a gente precisa. Muito isso. Que foi o que aconteceu comigo em toda essa história. Eu achei que era o momento de estar no teatro. Eu achei muito. Gente, tá sendo muito bom pra mim esse podcast. Porque eu tá fazendo um remember aqui que faz muito tempo que. Gente, eu tô Olha com só. 35 anos. Isso Tá aconteceu fazendo- com 22. Então tá me trazendo. Minha irmã fala uma coisa, é muito verdade. Você já está vivendo o seu sonho. Eu já tô vivendo o meu sonho, eu não tô me dando conta. E eu sou uma pessoa tão grata. Em algum momento você foi depois pro teatro ou Então, ficou só na televisão? menina, aconteceu tanta coisa, porque daí quando você perguntou pra mim, você teve medo? Eu falei que não, porque realmente eu acho que eu não tive, porque eu entendia que era aquilo que eu precisava pra me libertar, pra ir pra vida, sabe assim? Porque eu tava num ambiente que é um ambiente corporativo, fechado, e eu sou livre, eu gosto de estar na rua. Aí eu comecei a fazer eventos. Então eu tinha mais tempo de hora. Eu organizava a minha agenda, então eu aceitava os trabalhos que eu queria. Eu conseguia falar, mas é óbvio que quando você tem conta pra pagar, você não escolhe muito, né? Você fala, esse Você vai aqui pegando eu não vou. também. É. Deixa eu só ver minha agenda. Não pode. E aí eu comecei a pegar um trabalho porque era comunicação. Eu conversava com as pessoas. Então eu fiz muito trabalho pro Sírio-Libanês, no AC Camargo. Eu ajudava a auxiliar os médicos, eu ficava no palco. Gente, tudo a ver comigo.
Só que até então eu não tinha assimilado. Mas eu fazia muita coisa de feira também. Aí eu lembro que uma vez um cara chegou em mim e eu tava no stand, eu chamava a galera pra entrar. E aí era um stand da Petrobras. Eu nunca esqueço isso. Porque eu tava focada no quê? Teatro, cinema, TV. Na minha área artística. E o cara olhou pra mim e falou: Cara, você nasceu pra vendas. Aí eu, oi? Ele falou assim: Você é uma vendedora nata. Olha a quantidade de pessoas que você trouxe pra cá. Aí eu falei, não, eu sou atriz. Ele falou, mas você não entendeu que uma atriz precisa se vender e a venda tá em todas as pessoas. Isso é muito bom pra você. E eu recebi aquilo como uma afronta. Tipo, não, mas eu sou atriz. E ele me elogiou muito, porque realmente, gente, o stand tava vazio. Eu começava a chamar as pessoas, aí como colocar Thaís e seus discípulos, porque eu chamava todo mundo. E todo mundo vinha. E eu explicava, eu comecei a entender, tinha um geólogo lá. É geólogo? Geógrafo? Não lembro. Qual que é o... Acho que tem os dois, não é? É, mas ele explicava sobre o solo. Ah, Geólogo, né? Eu acho que é geólogo. Ele Eu acho explicava que é sobre geólogo. o solo. Ele explicava e eu ficava lá prestando atenção. Uma pessoa que explica sobre o solo. É isso Exato. que ela quer dizer. Muito obrigada. Ele começava a explicar, eu comecei a entender. Eu falei, Pedro, ele também é um outro querido maravilhoso. Faz muitos anos, não sei se ele tá me vendo, mas se tiver, minha eterna gratidão. Eu falei, eu posso te ajudar a explicar? Ele, opa! E a gente era contratada só pra falar, bom dia, sejam bem-vindos. E pra mim isso era, pelo amor de Deus. Eu que gosto de falar, falava, gente, mas é só isso mesmo. Eu não posso perguntar como é que a pessoa tá? Exatamente. Aí eles, Thaís, é só isso mesmo. E aí gerou um desconforto, porque as outras meninas queriam só fazer isso. E eu não queria fazer só isso. E aí eu comecei a aprender, e eram 5 dias de feira. Então, no primeiro dia eu aprendi, no segundo dia eu já tava explicando. E aí, depois eu já tava explicando pras meninas. Aí, no primeiro momento, elas estavam com raiva. Tipo, Thaísa, Era pra você você fazer contente em isso. fazer só isso. E depois elas já estavam me ajudando, querendo também. Então, a gente vai contagiando, né? Sim. Graças a Deus. E aí, todo mundo virou meu amigo, minhas bestes. O cara também. E aí, esse cara falou da venda e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, caramba, será que eu tenho que trabalhar com vendas? E fui indo. Só fui aproveitando e abraçando as oportunidades que Deus foi me dando. Um certo dia, surgiu um teste para uma novela da Record. Eu fui fazer o teste, era um personagem bem pequeno, era elenco de apoio, que tem poucas falas. Falei, vou lá, era lá em Paulínia. Aí fiz o primeiro teste, passei, fui pro segundo, passei, terceiro teste, passei. Tinha passado num curso da Unesp também, que era um curso de teatro. Achei que era meu celular, perdão. E aí eu falei, e agora? Passei na novela e passei no curso. O que eu faço? Novela eu posso fazer outras vezes. Esse curso é uma vez só, fiz o curso. Acabou o curso em 3 meses, eu liguei lá pra novela. Gente, tô disponível, porque era muito curtinho o curso. Não, Thaís, agora seu personagem já tá preenchido. Eu falei, ok, senhor, você sabe todas as coisas. 2 meses depois, algum tempo, não lembro ao certo, tá, gente? Eu chuto, assim, o tempo. Um tempo depois. Um tempo depois me ligaram, tá? A menina que entrou no seu lugar, ela teve que sair, a gente precisa de você. Mas você vai ter que fazer outro teste. Eu falei, ok, fiz mais um teste, entrei na novela. O que é pra ser, É pra ser. Aí fiz a novela. Olha isso aqui. E olha que louco, olha a quantidade de coisas que aconteceram. Aí eu fiz a novela na Record, aí depois apareceu o SBT, fazer algumas participações em outras novelas, tudo com fala. E, tipo, coisas que são experiências de vida. Eu não sabia o que era um set de gravação de uma novela. Eu sabia os Que cursos. também tá bem conectado com o palco do teatro. Total. E calma que o teatro está por vir. Aí, A gente. ansiedade aqui, ó. Não, mas o Palpitando. teatro aconteceu na minha vida quando eu tava preparada. Então é o que você falou. Tudo na hora certa, tudo na hora de Deus. Eu fiz essas novelas e aí fiz depois A Terra Prometida, também algumas participações. E em 2017 eu fui chamada pra fazer merchandising na TV. Eu falava, o que é isso? O que é O que é isso? Vender produtos ao vivo. E aí você usa a sua comunicação. Só que eu tava muito focada no teatro. E eu queria teatro, cinema e TV. Eu só queria fazer isso. Só que lembra de eu falar de você abraçar as oportunidades? Porque você não sabe, gente, através disso, o que pode acontecer, o que pode vir. Aí eu recusei no primeiro momento. Não aceitei. E eu casei. Não, isso foi em 2016 que me chamaram. Aí eu falei, não, e eu continuei fazendo evento, continuei fazendo as outras coisas. Casei em 2017. Quando eu casei, eu falei, eita, agora apertou. Por quê? Muito mais contas pra pagar. Eu morava com meus pais, Uma meus pais responsabilidade uma responsabilidade total diferente. maior. É. E aí eles me chamaram de novo, eu falei, agora eu vou aceitar. E aí eles me chamaram pra fazer uma experiência só. E aí o meu primeiro merchan foi com a Kátia, na Gazeta, no programa Mulheres. E ela foi incrível, gente, porque imagina, você nunca fez. Eu já tinha trabalhado na TV, com novela. Novela você não olha pra câmera. É sempre triângulo, né? Então, tipo assim, eu tô aqui falando com você, eu tenho que jogar meu corpo
Se você tá aqui, eu vou jogar meu corpo pra cá, essa câmera que vai me pegar. Então, é sempre triangular. Essa câmera, igual aqui também, querendo ou não. Mas aqui a gente olha pra câmera. Eu tô falando com vocês. Se eu olhar pra câmera na novela, o diretor arranca minha cabeça fora, né? Não posso olhar pra câmera. Eu tenho que ir, tipo, aqui. Então, exato. Eu tenho que falar pra cá e a câmera me pega, mas eu não tô olhando. Olhando pra câmera. E aí era outra. Era. Diquinhas. que Diquinhas, hein, existem lá. gente? O curso, vou lançar meu curso agora. Arrasta pra cima. Mas todo mundo fala, eu falo, gente, não, vamos com calma, né? Mas o curso é uma coisa legal, tem muita coisa pra gente falar, né? Sobre TV e internet, que são meios de comunicação, mas são meios diferentes. O teatro, que é totalmente diferente. Enfim, daí, gente, eu sei que eu falei, Senhor, eu olho pra câmera, eu não olho, não sabia. E aí, o ao vivo é ao vivo. Não é assim... Podemos fazer de novo? E aí saiu. E eu sempre espontânea. E todo mundo falava, tá, você precisa ser séria. Aí eu... Mas não é um séria, tipo, você tá falando de saúde, então, né? Porque eu já sou assim. E aí eu lembro que eu decorei o texto. Decorei. E eu lembro que eu falava, Senhor, que ela não fale comigo, porque tá decorado. Se ela falar alguma coisa, eu vou esquecer. Vou perder o fio da meada. E ela maravilhosa. Kátia, ela é maravilhosa, gente. Ela começou a conversar comigo. E aí, eu lá com o texto na cabeça, e ela conversando. Ela, e a minha linda, seja bem-vinda. Eu, muito obrigada. E eu pensando, já esqueci o texto. Eu falei, muito obrigada, já esqueci o texto. O que eu tenho que falar mesmo? Mas, gente, Deus é muito maravilhoso. Eu fui lá, falei, mas decorei mesmo. Primeiro dia decorado, segundo dia também. No terceiro já tava conversando. E ela viu que era a minha primeira vez. E depois, nos bastidores, eu falei, mulher, eu nunca fiz isso na minha vida. Ela falou, você arrasou. Hoje eu olho, na hora eu falei, meu Deus, que mico. Eu falei algumas vezes a mesma coisa. Eu falava assim, ela falava, exatamente. Exatamente. Aí ela falava outra coisa, exatamente. Eu falei, gente, eu acho que eu falei exatamente umas 5 vezes. Só que hoje eu assisto, não tava tão ruim, mas a impressão que a gente tem é de que tava péssimo, né? Mas tem um ponto julgador aí, né? Muito. Interno, de que eu não sou boa, de que eu não mereço, de que Ai, nossa. aquilo não é pra mim. Na nossa cara. Passou uma semana, gente, eu já tava eu. Gente, nem te conto. O que acontece? Você às vezes tá em casa, tá sofrendo com algumas coisas. Se eu vou te falar pra você que tem a ver com o seu colchão, eu fazia um colchão na época. Gente, o colchão é o móvel mais importante da nossa casa. Desse jeito que eu tô falando com você. E aí foi onde foi o estalo. Eu falei, cara, eu sendo atriz, eu faço um personagem que o autor escreve e que o diretor me dirige. Eu faço o que ele quer. Aqui, eu faço o que eu quero. Eu falo do jeito que eu quero. Eu anuncio do jeito que eu quero. Aí comecei. E comecei a gostar daquilo. Eu falei, cara, eu tô muito mais nesse negócio da comunicação. Aí fez coach com uma amiga maravilhosa. Ela falou, tá, que você canta, você dança, você apresenta, você interpreta. Que profissão que engloba tudo? Eu falei, o teatro, né? Ó, pra você ver quando a gente se limita, né? Tá ali, né? É. Falei, o teatro, né? Porque o teatro eu posso ser veterinária. Eu queria ser veterinária também. Tem essa parte da minha vida, porque eu amo bicho, né? Eu posso ser veterinária. Aí ela, e que mais? Eu falei, se eu fizer um personagem, né, cantora, assim, eu posso cantar. Ela, mas se você fizer, né, tá muito na mão do diretor ou do autor, Ela, vamos pensar. Escreve todos os seus dons e talentos numa folha. A Elisa Provasi, te amo, ela é minha amiga até hoje, minha coach até hoje. Que delícia isso. E ela, anota no seu papelzinho e me fala onde contempla. Eu fui pra casa, refleti. Falei, gente... E a gente não pensa, né? É uma coisa que a gente precisa das pessoas. Não vem. Eu falei, será que é apresentadora? E aí a gente não lembra, nem ela lembra se foi eu que falei ou se foi ela que falou. A apresentadora. Porque você apresentando um programa, eu tenho meu momento que eu posso cantar, eu posso ser apresentadora de um programa musical. Eu tenho contato com as pessoas, pode ser de palco, ter uma plateia, que é o que eu amo, é essa troca. Pessoas. Estou me comunicando sendo quem eu sou. Eu não tô fazendo um personagem, entendeu? A pessoa vai gostar de mim pelo jeito que ela é. Então não é... Eu não vou fazer aqui, ó. Olá, boa tarde. Está começando o nosso manhã. Não sou eu. Eu vou falar, olá, boa tarde, está começando amanhã, sei lá. Sou eu. Entendeu? Então eu posso ser quem eu sou. E tipo, gente, ser quem a gente é a melhor coisa que tem na vida. A gente gasta muito mais energia em não ser quem a gente é. Isso isso é muito trabalhoso. Problemaço, é um problemaço, Lu. É difícil demais. Então, se você tá me ouvindo, escuta com o coração, seja você. Com certeza você vai encontrar pessoas que vão falar coisas como eu encontrei na minha vida, que tinha que ser menos, que incomoda. E faz parte, porque as pessoas também estão falando mais delas do que da gente.
Com toda certeza. E Todas a as gente vezes tem que que alguém saber, né? aponta um dedo pra você, ela tá apontando 3 pra ela, né? E um pra Deus, né? É. Quando você faz assim, ó, um pra Deus. E você tá falando de alguém que é feito a imagem e semelhança também, assim como você. Então, nós somos todos É. irmãos. Então, quando você for julgar, lembra, tipo, por que que eu vou julgar? O que que tem nela ou nele que tem em mim? Ou que tá me Ou que tá me incomodando, incomodando, que que tá eu me preciso. faltando. Que tá me incomodando porque falta ou porque eu tenho em excesso Exato. e eu preciso ajustar. Exatamente. E foi onde eu descobri isso também. É o tempo, né, gente? É a maturidade que vai acontecendo, que você vai entendendo, você fala, caramba, realmente hoje eu não vou mais sofrer pela crítica e o julgamento do outro, porque ele tá falando mais dele do que de mim. Mas tem uma coisa nisso tudo. Nós precisamos estar aberto a saber nos ouvir Uhum. para criar, construir essa maturidade que é Até de Deus, né? importante. Lembra? A gente começou falando sobre ouvir os sinais de Deus. É, Então tem que estar aberto pra se ouvir. E eu acho que o se ouvir é a voz de Deus também, porque Deus fala no sim, nosso coração, né? sim. Então quando a gente fica incomodado com uma situação, dá atenção. Esses dias eu falei com uma amiga minha, eu falei, você não tá bem. Eu não ia te perguntar, mas eu sei que você não tá bem. Eu falei, a minha intuição nunca falha. Ela falou, pode acreditar que nunca falha, eu tô péssima. Só que tinha acontecido alguns episódios que não era legal eu ter perguntado se ela tava bem, entendeu? E aí eu fui e perguntei. Porque eu ouvi meu coração. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, Não tipo, era legal eu ter perguntado. E aí é. eu fui lá e Mas eu fiz. fui lá e perguntei, entendeu, gente? E ela falou, tá, sempre escuta seu coração. Então a gente tem essa intuição, a gente tem que se ouvir e ouvir essa voz de Deus que sempre fala com a gente. Sim. Nesse livro aqui, o meu capítulo, o título dele é O que faz o seu coração brilhar. Eu falo um pouquinho dessa Esse aqui, escuta. gente, seja imperfeito. Porque perfeito a gente só vai estar quando a gente estiver com Deus. É, também Então, enquanto a concordo. gente tá aqui, é uma luta. É uma busca. Uma luta não, porque também a gente, às vezes. Ninguém merece ficar Ficar lutando o tempo lutando, inteiro, né? Mas a gente tá aqui pra evoluir mesmo. Depois que a gente tá Evoluir. evoluído, pra que que a gente vai estar aqui? Né? Concordo. Então você fala sobre o coração se alegrar? É sobre o que faz o nosso coração brilhar mesmo, aquilo que faz o coração vibrar. Como que a gente pode escutar o nosso coração para, a partir de então, fazer escolhas, tomar decisões e essas coisas todas que a gente precisa. Meu, e às vezes a gente gasta uma energia, né? Porque se a gente tá incomodado, é óbvio que aquilo ali não tá brilhando o seu coração. É. Se você não quer ir pra tal lugar, entendeu? Tipo, ai, por que que eu tô querendo, eu me forçando, gastando essa energia do caramba, porque... Para ir para. E Então, assim, escutar o coração mesmo. É que é difícil falar não, muitas vezes. Pra mim foi muito difícil. Meu muito primeiro não difícil. foi punk. Mas depois que eu falei o primeiro não, hoje eu consigo falar É. mais. Algumas pessoas têm dificuldade Mas de ainda falar não e outras têm dificuldade de escutar não. é. Né? Falam que normalmente quem tem dificuldade de falar tem dificuldade de escutar. Eu não acho muito isso. Porque eu tinha dificuldade de falar, mas eu não tinha dificuldade de ouvir. Eu acho que Então eu falava, ok, minha beleza. percepção como Luana, tá? Não como profissional, mas Luana. Quem tem dificuldade de falar não, não tem dificuldade de escutar não. Prefere escutar do que falar. Exato, Né? eu A acho minha muito. percepção como pessoa. E eu admiro. Essa minha amiga que eu te falei, ela uma vez, por isso que eu não ia perguntar pra ela, porque tinha acontecido um desconforto, mas ela foi super top. Ela foi e falou, tá, até aqui. Eu sou muito brincalhona, né, gente? E às vezes eu tô brincando, a pessoa não tá no momento da brincadeira, e nada mais justo do que ela me falar isso, porque eu não tenho bola de cristal também. E ela foi muito justa e falou. E isso foi um aprendizado pra mim, porque eu falei, cara, ela conseguiu impor o limite sem ser agressiva. Ela falou Sem um te não, incomodar e sem deixar você mal. foi lindo. Aí eu falei, eu fiquei magoada? Não. Então por que que eu tenho dificuldade de falar não? Do mesmo jeito que eu não fiquei magoada, eu não posso achar que a outra pessoa vai ficar magoada, entendeu? E se ela ficar, ela tem que resolver com ela, Com entendeu? ela. Porque, concorda, se você ficar chateado com um não, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá mal resolvido que você acha que é porque a pessoa não gosta de você ou é a carência? Não, gente, a Olha pessoa para não, os não teus quis. valores, né? Olha para os teus valores, para as tuas crenças e principalmente para as Exato. tuas necessidades, porque às vezes você tem uma necessidade aí incumbida de querer ser aceito o tempo inteiro. Então, Total. uma necessidade de, eu preciso ser aceito. E é tão involuntário e inconsciente que a gente faz sem perceber. Exatamente. Por isso a importância de eu me conhecer, de saber quem eu sou, de fazer essa regulação aqui dentro antes de me incomodar com o que o outro vai falar. Total, e Lu, quando eu falo sempre da gente ser quem a gente é, todo mundo fala, é fácil falar. Eu falo, realmente, eu sempre fui assim, e eu acho que eu vou aprimorando cada vez mais. Tem momentos que a gente dá
né? Leva uma rasteira, aí você se questiona, poxa, será que eu não tenho que mudar? A coisa já aconteceu comigo, que eu vou chegar lá. Que às vezes você se questiona, você fala, será que eu tenho que mudar porque tá incomodando, né, a galera? Então, deve ter alguma coisa aí. E aí você pensa, você fala, gente, é assim, as pessoas, elas vão falar daquilo que o coração dela tá cheio, isso é um fato, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo, elas vão falar sempre. Mesmo você, por exemplo, eu vou Pode ser não ser mais com clara. você, né? Com outras pessoas ela também vai Por falar. exemplo, você não vai ser quem você é. Porque você sabe que a Thaísa, tô dando um exemplo, tá, gente? Que a Thaísa, por algum momento, te criticou em algum momento da sua vida, e aí comigo você vai ponderar. Só que daí, alguém que tá ali, gosta da Luana do outro jeito. E aí ela também vai te julgar. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa sustentar quem nós somos, porque julgamento sempre teremos. Independente de como ele vai vir, ele vai ter. Vou dar um exemplo. Eu danço, eu brinco, eu me jogo até no chão. Eu já vi. Se você ainda não viu, vai lá entra no lá no Instagram. Se eu tô feliz, eu vou dançar, eu não preciso da bebida alcoólica, eu não preciso de drogas nenhuma, mas essa sou eu. Eu poderia realmente ficar envergonhada, porque quando eu assisto eu falo, Senhor, precisa de Deus. Só que na hora da empolgação, eu só penso em me divertir. Eu quero depois, no final de tudo isso, tirar uma foto com ela. Você consegue, vocês? O pé na orelha? Será que... gente... Alô, tô te ligando, atende aí, gente. E essa calça de couro não deixa, hein? Gente, é sério, olha isso, que loucura. Eu faço essas coisas, menina. Eu faço isso desde criança também, brinco pra caramba. E a elasticidade de onde vem? E de cutucar o dedo. Minha unha toda encravada. Aí eu ficava, quando era criança, cutucando. Aí cada vez eu trazia mais o pé pra enxergar. Aí ficou assim. Aí E esse pé vai mais que esse, ou seja, essa unha é mais encravada. Descobrimos, gente. Podólogas, me ajudem. Mas o que eu quero dizer com isso, Lu? Que é muito importante agora, gente. Eu poderia não colocar o pé na orelha, porque a pessoa vai... Se eu pensar, porque uma vez um cara fez um comentário bem... É muito raro eu receber um comentário ruim com relação a isso, porque as pessoas sempre levam na brincadeira. Mas teve um cara que falou bobeira. E aí, eu poderia ter parado, porque ele foi malicioso, né? Pé na orelha, levantou ali e ele pensou em outra coisa. Nem vou falar, porque nem sei o que ele pensou, mas ele falou isso e eu não... falou, óbvio, pensei besteira. E aí eu excluí. Pensou besteira, fica com a sua besteira por aí. Entendeu? Mas eu não posso parar de ser quem eu sou pela maldade, do outro. Entendeu? Pela malícia do outro. O que tá no outro, tá no outro. Então vamos lá, eu falei sobre dançar. Tô numa festa. Agora é essa... Segura, hein? Tô numa festa. Tô lá dançando. Do meu jeito, que eu danço assim, né, gente? Aí a pessoa olha e fala, tá se achando. Tá querendo aparecer. Ai, pra que dançar desse jeito? Me julgaram. Aí eu, Thaísa... Oh, céus. Me julgaram. Aí, na outra festa, olha eu. Não. Aí alguém vai passar e vai falar, nossa, menina não levanta. Fica lá sentada, não se diverte. Você entende que o julgamento sempre vai existir? Se você é uma pessoa quieta, alguém vai falar que você precisa ser mais brincalhona, divertida. Né? Se você é uma pessoa divertida, vão falar que você tem que ser quieta, que você é over. Então, sempre vão falar. Se sempre vão falar, você não tem que se importar. Você tem que ser quem você é e sustentar. Porque palpite todo mundo vai dar. Agora, quem são essas pessoas? O que elas têm não de valor, mas quem são elas na sua vida? Eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas, porque às vezes a gente, escutando alguma coisa, a gente cresce, que foi o que essa minha amiga falou, tá, até aqui, eu evolui pra caramba. Eu falei, gente, não é com todo mundo que eu posso brincar. A gente evolui. Sim. A gente vai entendendo São os essas territórios. coisas que nos faz aprender sobre quem nós somos, o limite que nós podemos levar. Total, mas não pode colocar tudo pro coração, né, Lu? A gente tem que ouvir, filtrar e descartar. Ali, aquilo que não presta, ali ela só falou, hoje não, comigo não. Isso não significa que você precisa deixar de ser você. Eu vou até falar o que foi uma brincadeira. Eu sou uma pessoa louca no Instagram, em qualquer lugar. Então eu brinco, não tenho problema nenhum de ser ridícula. E ela tava bêbada. E aí eu fui filmar ela. E eu falei, mano, você tá muito engraçada. Aí eu filmei e postei. Nossa senhora, essa menina ficou louca. Thaísa, você gosta de se expor? Eu não. Aí eu, ai, tô apagando. Aí apaguei. Só que naquele momento, ela impôs o limite dela. Eu nunca mais filmei ela bêbada. E nunca mais vou filmar. Nunca mais eu falei pra ela, pois você nunca mais vai passar por isso comigo. Não deu tempo nem de muitas pessoas verem, mas algumas pessoas viram. Então eu expus uma pessoa, tá errado?
Eu não posso fazer isso, entendeu? Ela Sim. brinca com a gente. Ela é diferente de mim. Eu brinco com todo mundo e se a pessoa quer postar, que poste, não tô nem aí. Ela não. Agora ela tá errada porque ela é assim? Não. Eu que tenho que respeitar o jeito dela, entendeu? Então eu falei, cara, me perdoa. E ela me ensinou, gente, da melhor maneira. Porque hoje eu também sei colocar limites. Uau. Esses dias eu tava comendo na empresa e todas as vezes que eu tô comendo, chega alguém e vai puxar papo comigo. E você sabe como eu sou. Eu amo conversar. Só que aquilo começou a me incomodar. Porque eu nunca conseguia terminar de comer. E aí eu não parava de comer, eu parava de comer, conversava com a pessoa. A hora E a que você pessoa também voltava. não tinha uma certa noção, né, gente? Você tá comendo, a pessoa te chama. Beleza, uma vez, duas, três. E não era só uma pessoa. Eu acabei me posicionando com uma pessoa, mas várias pessoas faziam isso. E aí eu parava de comer, quando eu voltava, minha comida tava fria. E aí eu não comia mais. E aí eu comecei a ter anemia, comecei a emagrecer, começou a afetar. Ou seja, tava fazendo mal pra você. Mulher, e como uma é que relação pode com o isso? outro. Começou a prejudicar o meu corpo por uma falta de posicionamento e de impor limites. E quantas pessoas isso não acontece? Muita gente. Milhares agora devem estar assistindo, devem estar falando: Muita caraca, gente. eu passo Ao por contrário isso. também, está em casa, coisas assim do tipo, eu tô de dieta e de repente vem alguém e pede uma pizza na tua casa. Punk também, É, né? acho que dos dois lados, né? Sim. Acho que tem muito disso. E eu acho que é de você realmente. Você precisa falar. Porque a pessoa. E eu de verdade, gente, não tô querendo passar a mão na cabeça das pessoas, mas elas não têm culpa. Não. Elas vêm. Eu, solícita. Elas vêm. Eu, solícita. Elas vêm. Eu. Quem que tem que cortar? Eu. É você que tá? Solícita. E aí aquilo começou a me incomodar, e eu não sabia um jeito certo de falar. Aí outro dia eu comendo, aí a pessoa chegou e falou: Você pode vir aqui rapidinho? Eu falei, eu posso terminar de comer rapidinho? Claro, claro, me perdoa, me desculpa. Eu falei, imagina. Só que aí a comida já não desce, né? Porque foi muito surreal eu ter me posicionado desse jeito. E aí a E comida deveria descer, né? Deveria. Total. Ainda mais eu falando tanto sobre autenticidade. Aí desceu o quadrado e eu comecei a me questionar. Por que você tá assim? Você tá com medo dela ficar chateada? Por quê? Ela tava invadindo um espaço que é seu. Isso é autoconhecimento. Total. E aí eu comecei a me... E aí eu fui, terminei de comer. E aí fui até... Depois que eu terminei de comer, fui até a pessoa. Falei, você me perdoa. Mas eu precisava terminar de comer. Aí a pessoa falou, eu que te peço perdão. Porque eu não deveria ter te atrapalhado. Aí eu falei, isso tá me fazendo muito mal. Porque todas... Aí eu fui, conversei. E falei, abri meu coração. Falei, todas as vezes, não é com você, mas todas as vezes que eu tô comendo, alguém abre a porta e eu paro de comer. E aí eu não consigo mais comer, tô com anemia, tá me afetando. Não tem outro lugar pra eu comer. Aqui é um lugar que todo mundo... Oi, tá? Entendeu? Então todo mundo entra e eu acabo não conseguindo mesmo me alimentar bem. Tá, eu super entendi, ficar tranquila. E, gente... Ai, que sensação maravilhosa. Ser você é muito bom. Exato. E assim, eu não precisava ser grossa, eu não precisei ser grossa. Eu só precisava achar o jeito certo de falar. Eu acho que eu demorei demais, não aconselho. Eu acho que se você tá incomodado, Com alguma já coisa. fala, entendeu? Não deixa chegar nesse lugar, porque eu tive que pegar uma anemia, entendeu? Eu tive que perceber que eu tava sem comer, que a minha comida ficava lá toda vez, levava a marmita, levava ela embora. Aí eu comecei a ter estratégias, então eu vou comer no restaurante. Aí eu como a comida que tá lá, tá quentinha, entendeu? Aí eu parei porque eu também tava comendo no restaurante, tava me dando azia, por conta dos temperos. Aí eu falei, vou levar marmita. E aí acontece isso. Então a gente tem que se adaptando, né? E se Sim. ajustando Mas do não jeito que deixar dá. de olhar pra você em primeiro lugar, né? Total. Toda vez que você deixa de olhar pra você, tem muita coisa que acontece em volta. Quando você falou, quando assim o AVC? O AVC foi um Mulher. momento de falta de autocuidado. Eu atendia 60 procedimentos por semana, ou seja, 60 horas trabalhadas clinicamente falando, e mais o tempo que eu tinha de organização, de planejamento, relatório, essas coisas todas. Na semana, isso. Então eu trabalhava manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Chegou um Que eu não sei nem qual que é o seu trabalho, tá, Lu? determinado... Gente, tudo bom? Me conta um pouco sobre você, Lu. Você faz os Eu atendimentos. sou psicóloga. por Ai, que formação. maravilhoso. Gente, eu tô... Pelo amor de Deus, vou me retirar. Agora já tá me analisando. Tchau, gente. Essa Thaísa. Isso, meu Deus do céu, como é que pode? Que linda. E o que eu entendia? Tinha um ponto de valor ali que eu preciso estar para as pessoas que precisam de mim. Então, isso era muito forte para mim. E até eu aprender que primeiro eu preciso O estar servir, né, Lu? para mim,
para eu conseguir estar para as pessoas que precisam de mim. Foi assim, eu precisei ter um AVC, eu precisei de uma sobrecarga, eu precisei de um nível de estresse gigantesco para eu entender que autocuidado é tudo. Inclusive, esse livro veio depois, porque eu entendi que autocuidado é o ponto principal. E o que é autocuidado? É você abrir tua consciência, começar a pensar em você. E tem uma coisa, tá, que é importantíssimo. Pensar primeiro em você, sempre quando eu falo, pensa primeiro em você, isso não é sinal de egoísmo. Pensar primeiro em você é sinal de autocuidado. Pensar só em você é egoísmo. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. A gente começou o podcast falando sobre Deus e um dos ensinamentos dos mandamentos é amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente sempre fala isso, como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Então a gente precisa se amar para que a gente possa amar as outras pessoas. Porque o se cuidar tá no amor, né? Também. Se você não se cuida, você não se ama. É uma porrada. Mas assim, se você tá com a sua saúde totalmente prejudicada, ou tá comendo muito doce, que eu sou uma pessoa que eu sou uma formiga, eu fico me policiando, porque não é o fato de eu ser magra significa que eu tenho saúde. Ó, eu tava anêmica. E anêmica e comendo muito doce. Nossa, perfeição, né, Thaisa? Parabéns. E eu comecei a olhar pra isso, eu falei, cara, eu não tô me amando. Eu amo todo mundo, mas eu não tô me amando. Sim. Que lugar é esse que eu tenho que olhar pra mim, né? Onde tá me faltando esse amor próprio, de me colocar... Onde tá me faltando o amor próprio de eu falar, com licença, agora é o meu momento de alimentação. Vou comer minha marmitão aqui e ninguém me tira daqui. Depois a gente se fala, né? Mas você concorda? Sim. Não deveria ser uma coisa ruim, mas o servir, no nosso caso, e no caso de muitas pessoas que devem estar assistindo, é muito forte. E eu sei que eu nasci pra servir. E tem até uma frase que fala, se você não nasceu pra servir, você não serve para nada, não é uma coisa assim? Não sei se é muito assim, tá, gente? Eu acho que alguma coisa é isso, mas você mas não serve pra viver. Se você não vive para servir, você não serve pra viver. Não. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Nossa, que forte. É forte. Caraca. Mas a gente acaba servindo muito. Mas o servir, ele começa em servir a gente. Porque como a Elisa fala isso, é um processo de entendimento. Vou pôr minha blusa. Tá com frio, né? É um processo processo de entendimento que vai sendo construído através do ganho de maturidade. Total. Quanto mais você aumenta a tua maturidade, quanto mais você se torna alguém maduro, mais você tem essa consciência com as pessoas, principalmente. Total. Eu ia falar que a Elisa falou alguma coisa que agora já fugiu da minha cabeça. Porque eu te cortei, né? Não, mas fugiu. Não, fui pegar a blusa, já fugiu. Mas ela falou alguma coisa sobre o amor próprio. Eu vou lembrar, quando eu lembrar eu falo pra vocês. Que tipo assim, o que falta? Por que você não tá se olhando? Mas ela me fez uma pergunta, um questionamento que foi muito forte. A gente tava falando se você não vive pra servir, você não serve pra viver. Nossa! Olha aí, quem falou que ela tem um pouco do cérebro comprometido? Tem nada do cérebro comprometido, não. Pode parar. Eu acho que eu tô com o meu, hein? Vamos analisar isso daí. Você sabe, né, que a gente fica mais ou menos parecido com as pessoas que a gente que convive. Não sei se isso é bom pra você, hein, Lu? 33% a menos. Ou você vai ficar com 33% a mais. Vamos pensar assim? Eu podia ir com a outra mão, né? Amei. 33% a mais. Muito Pega bem. essa graça, essa benção. Bom, tá. Não, mas é sério. Ela falou sobre a energia. Ela disse assim, ela fala, tá, sua energia é muito boa e contagia e tal. Só que se você não tá bem, como é que você vai levar essa energia? Você dá pros outros, você volta como? Eu volto assim. Quase desmaiando. Não tem. É verdade, tipo assim, sugada. E aí que tá. Que amor próprio é esse. No caso, a falta de amor próprio. Porque eu dou. E não deixo nada pra mim. Quando é que vem? E aí ela fala, tá, você precisa deixar um pouquinho de energia pra você. E aí, gente, eu fiz um processo chamado Rolfing. Já ouviu falar? Maravilhoso, com a Heloísa Pelo amor Capelas. de Deus, ela é maravilhosa. Não, esse é um processo. Eu fiz o Rolfing no corpo, que é maravilhoso também. Que é como se fosse um RPG. Esse eu não conhecia. Quando fala Rolfing, todo mundo vai pra... É que eu amo essa mulher também, eu quero fazer, só que são 10 dias, né? É me organizar. Você já fez?
Eu já fiz e eu quero fazer de novo. Você tá zoando. É. Vamos fazer juntas? Vamos. Pode, não pode, né? Não, acho que pode, acho que não tem Vamos, problema. então. Eu A quero gente só muito não pode, fazer. talvez, ficar... Não sabemos se vamos ficar no mesmo quarto, mas... Tudo bem, né? mas eu quero fazer. Talvez vamos. Esse Rolfing, gente, é de postura. Ele é um processo, como se fosse um RPG, mas ele vai esticando como se fosse o elástico. Nosso corpo é como se fosse o elástico. Então a gente vai ficando mais corcundinha. Então vem o Rolfing e estica o seu músculo, os seus tendões. Tipo um RPG mesmo. Como se fosse um RPG, mas não é no exercício. É como se fosse na massagem. É maravilhoso. Eu fiz e é muito Passa autoconhecimento. contato, porque eu também quero isso. Nossa, eu te passo Às vezes eu já. fico assim, E Eda, que foi a professora, e eu fiz, nossa, gente, sério, eu saía, dava até tontura, porque como ela alinhava tudo, pescoço, olhar, eu levantava, eu enxergava outros lugares. Porque a gente tem até mais alto, né? Exatamente. E aí ela falava, levanta devagar, porque você fica até tonta de tanta postura que você tem. Não é em uma sessão, é óbvio, são várias sessões. Onde eu quero chegar com isso? Nesse processo, ela faz você se conhecer. Então ela fala, o que você tá sentindo? E aí são várias perguntas. E, gente, ela falava, perceba a sua respiração. Até na minha respiração, eu respiro assim, ó. Pra soltar, eu... Ia. O que a minha respiração fala sobre mim? Eu dou Muito, muito. e não recebo. E não recebe nada. Olha isso, gente. Eu jogo. Eu lanço minha energia pra todo mundo. Eu expiro. Eu jogo pra fora. Quando eu vou inspirar, me preencher, eu faço... Um pouquinho tá bom, né? Porque a Thaísa não precisa. Olha isso. Ó, gente, tô toda arrepiada. E eu também. Tô muito arrepiada. E não é de frio, porque eles já E eu aumentaram tô o de ar. blusa e até ergui, ó. Gente, olha isso. Então, esse lugar do servir e de você se preencher, ele precisa estar em equilíbrio. Precisa. Porque se você tá só dando, só servindo, você tá se esgotando. E aí é a hora que você explode, e aí você, às vezes, passa por alguma coisa, uma doença, né? Alguma Sim. coisa trágica. O corpo, de alguma forma, vai responder. Ele vai te... responder. É porque é um jeito de Ele você começa ouvir assim, ele. né? Se encolhendo. Ele começa a... Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. É o jeito dele chamar atenção, né? Sim. Não é verdade? Tá dando sinais. Ó, Você não tá captando. esse é um sinal. Esse é um sinal. Esse é um sinal. Não captou? Ó, eu não consigo mais fazer desse lado, né? Porque o lado direito ficou mais falho, mas desse lado vai. Você um consegue sinal. sim. Você tá É. só... Ó, Daqui já a pouco... tá saindo ó. barulho, viu? Sabe, gente? Olha, eu tô trabalhando na mente dela. Vocês nem estão percebendo. Vai sair. Não, mas vai. É só questão... Meu, nosso corpo, nosso cérebro. é Você sabe treino, disso. né? É treino. É treino. E a gente, nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Eu acho isso fantástico. A gente vai treinando e vai voltando, eu acredito, as coisas que de alguma maneira sumiram. Eu não sei como que funcionou, que você vai me contar ainda. Mas vai se readaptando. A fisioterapia, né? Não volta os movimentos. No cérebro existe essa possibilidade? No cérebro é um pouco diferente em relação a tudo isso, né? O que perdeu, eu perdi. Eu posso estimular o que ainda existe para que ele se torne melhor do que já é. Caraca. É isso que acontece no cérebro. Que Então, todo mundo pode fazer isso, inclusive, né, gente? todo mundo, não é só a Luana que teve um AVC, né? Todo Luana, mundo faz pode. quanto tempo você falou? 3 anos. Caraca, meu. Foi setembro de 2020. Você já tinha seus filhos? Já. E o que mais me assustou foi quando eu entrei no Você médico. tinha 30 anos. 30 anos. Olha lá, já fizeram as contas, né? 3 anos, ela tem 33. É, eu tenho idade de Cristo. Olha, a gente falando tanto desse maravilhoso, né? E quando eu entrei no neuro, né? Entrei na sala que ele foi dar o diagnóstico. Ele olhou pro Renê, ele nem olhou pra mim, era um médico conhecido, parceiro. Ele olhou pro Renê e falou assim: que sorte a sua não tá viúva agora, hein? Foi a primeira coisa que ele falou. E aí o Renê falou assim: ah, doutor, mas o que aconteceu? Era, não sei como que ela não tá no caixão. Era pra ela nem tá viva, nem tá aqui. Eu não tô entendendo ainda. Eu quero agora conversar com vocês pra entender o que aconteceu. Porque pelo exame. Mas calma, você não teve nada de... Você não ficou torta, não ficou... Nada. Você só descobriu porque você fez um exame? Não, eu tive uma coceira ocular no olho e meu ginecologista, eu usei Para com um isso. remédio uma por coceira. conta própria. Gente, pega essa daí, misericórdia. É. E aí levei, mandei pro meu ginecologista. Eu mexi a TV, gente? Sangue de Jesus sem poder. Mas tá tudo Tudo bem.
Emocionou. Emocionou. Ela emocionou. Emocional. Tô muito emocional hoje. E depois disso, Então você sentiu a coceirinha, coceira, aí o seu ginecologista ardência, pediu pra você fazer o exame? mandei mensagem pra ele, falei, ó, usei esse colírio e parece que eu tô enxergando meio embaçado, tá estranho o negócio. Ele falou, ó, vamos pro oftalmo, porque o oftalmo vai, pode ser retina, você pode ficar cega, vamos. Isso numa segunda-feira à noite, no outro dia de manhã. Ele me ligou e falou, ó, marquei tal hora pra você ir. Eu falei, como assim, não posso? E eu, clinicamente, muito bem. Tava numa fase muito boa. Falei, Trabalhando muito? não, trabalhando bastante, feliz, ganhando dinheiro, viajando, sabe? Tava bem. Falei, não posso. Como é? Eu tenho clínica o dia inteiro hoje. Como é que eu vou pra... Não dá. Ele falou assim, Olha as prioridades, se- doutora Luana. até aquele momento eu não entendia É. isso, né? Mas Porque a gente não eu entende. era só psicóloga clínica até Uhum. aquele momento. E aí foi quando ele falou pra mim, não, você vai no médico, já tá marcado, vai, porque se for retina você vai ficar seca. E não pensei duas vezes. A gente foi pro oftalmo. Cheguei lá, o médico nunca tinha me visto na vida. Ele olhava pra mim. Eu fiz aquele exame de campimetria, já fez aquilo? Coisa chata, dedéu. Olhava. E eu falei, Jesus amado, eu não via. A mulher falava assim, olha a estrelinha brilhando ali. Não vi estrelinha nenhuma brilhando. Eu não tinha estrelinha brilhando. Eu ficava só apertando o negocinho. Eu não vi estrelinha brilhando em lugar nenhum. Meu Deus, você não se Enfim. apavorou nessa hora? Eu tava tudo estranho. E aí eu voltei, mas eu tava bem, eu tava me sentindo muito bem. Você não teve nenhum alucinação, assim, no sentido de embolar as palavras? Nada, Sério, porque a minha amiga, ela teve, mas tipo, ela fez as coisas sem saber o que ela tava fazendo. Ela dirigiu Eu sem saber tive pra onde ela depois ia. dos remédios, eu tive um pouco de... Porque eu estava tendo naqueles momentos, né? E aí, naquele momento que eu voltei pra sala dele, depois do exame, ele olhava pro exame, falou assim, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Fez um desenho, desenhou pra mim. Aí, um médico que nunca te viu na vida, olha pra você, entrega o telefone pessoal dele e diz assim, qualquer coisa Coração você já me tá ali, liga. Qualquer coisa você me liga. E te encaminha pra fazer uma ressonância cerebral. O que você pensa? Trabalhei em APAI. Trabalhei 14 anos na escola de educação especial, mandando crianças a fazer ressonância. Caraca. Eu não tinha mais o que fazer. O que que eu fiz? Falei, não, doutor, primeiro você me diga o que você acha que eu tenho. Porque senão, né, fica difícil. Primeiro eu preciso saber o que eu tenho. O que o senhor acha? Pode ser que não seja. Mas eu quero ter... Seja claro comigo, né? eu quero ter mais ou menos uma ideia do que pode ser. Eu sei que eu vou voltar, porque se não for nada, eu vou sair daqui, eu tô bem, eu vou pra minha casa, não vou fazer o exame agora, eu vou esperar mais um pouco. Ele falou, não, você tem que fazer hoje, já tá marcado. Você vai sair daqui E ele já não vai lá falou o que ele fazer. achava. Não falou? Eu falei, eu sou ansiosa, eu tenho TAG, pra quem não sabe, é transtorno de ansiedade generalizada. Sério? Sentei e falei pra ele assim, ó, eu não saio dessa sala, você tem uma fila de gente que vai atender, mas eu não saio daqui enquanto o senhor não falar. O que que você acha que tem? Eu te ligo no telefone pessoal se qualquer coisa acontecer, mas me conta o que eu posso ter. Você já jogou bingo, né? Foi Uhum. mais ou menos assim. Você pode ter, sabe? Letra B. Mais ou menos assim. Caraca. Aneurisma, um tumor ou AVC. Aí eu olhei Nossa, pra ele. bem fácil as três opções que ele deu, né? Eu olhei pra ele e falei assim: pode ser que seja outra coisa, né? Ele falou: pela minha experiência, não. Graças a Deus que você pegou um médico abençoado, Né? maravilhoso. Pela minha experiência, não. Então eu quero que você vá agora fazer esse exame. Ou seja, graças a Deus, né, Lu? E fui lá, e aí, saindo, Meu Deus. o meu ginecologista era dono do espaço onde faz exame. Ele me ligou à noite, isso tudo no mesmo dia. Ó, já marcamos o neuro pra você. Eles mesmos se comunicavam e marcavam. Já marquei o neuro pra você, você precisa ir. Tem uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei, me dá primeiro a boa, depois eu quero a ruim. Todo mundo fala o contrário, né? Mas como eu sou do contra mesmo, eu preferia. Eu falei, me dá primeiro a boa, depois a ruim. Ele falou assim, ó, a boa é que não tem vestígio de tumor, não é câncer, não tem? Pode ficar tranquila que não tem tumor nenhum aí. Blá, blá, blá. Falei, maravilha. E a ruim? Ele falou assim, porque deu um pouco de complicação e a gente vai te mandar pro neuro. Eu falei, tá, complicação, não é câncer, então é um aneurisma, é um AVC. Ele falou assim, olha, amanhã o neuro já vai te atender e ele te explica melhor. E eu cheguei no neuro, que também era meu amigo, né? Eu fazia avaliações neuropsicológicas pra ele. Ele já me conhecia, ele olhava pra mim e falou assim, ó, que sorte a sua, né? Que sorte não tá viúva agora. E aí a gente começou a conversar.
Na hora que eu sentei na cadeira, ele falou, Dona Luana, achei que eu ia comer um pão com mortandela hoje. Brincou ainda, né? Achei que eu ia comer um pão com mortandela por esses dias, porque, fala a verdade, lá na minha cidade tem hábito de Aham. dar pão com mortandela nos velórios, tá? Não sei se Meu aqui tem, por isso que ele falou pão com Deus! mortandela. Eu tava aqui, eu falei, uma hora eu vou entender essa parte do pão com mortadela, mas se Porque você não lá- falasse, eu ia te perguntar, porque eu tava assim, É porque aqui eu acho que não tem, mas Não. lá as pessoas ficam 24 horas com o defuntinho velando, dando pão com mortandela e café pras pessoas. caramba. É E ele achou assim. que ia comer porque ele achou que você não ia. Ele falou, não tem condição, né? Não tem explicação o que acontece. Mas, você vai entrar com essa medicação e tal, e agora é tratar. A gente Mas vai precisar então- investigar a causa. Mas eu achava que o AVC, ele era de uma vez. Então, você tava tendo um AVC naquele momento? Eu tive no dia da coceira do olho, naquele momento da coceira do olho, eu tava tendo um AVC. Caraca. Que Ele eu fui falou ver. o nível, tipo assim, se foi um. Não Não. tem isso. Foi o jeito que o seu corpo reagiu a. Foi o jeito que meu corpo reagiu. Gente, vocês viram como cada pessoa é única mesmo? E aí a Porque gente foi investigar e eu entendi que eu sou celíaca, né? É o nome, eu tenho alergia a glúten. E o que aconteceu? Meu corpo, 30 anos, desde que eu nasci, possivelmente eu sou, comendo glúten, comendo errado, ele inchava. Eu falava, ai, olha, tem retenção de líquido, que legal, vou fazer uma massagem pra melhorar. E nunca era. e seu corpo tava todo inflamado, se você parar pra Todo pensar. inflamado, não tinha mais onde inflamar. Porque o glúten já é Foi inflamatório por si só, né? Uma pessoa celíaca, então. Foi pra minha cabeça. Por isso eu tive AVC. Meu Deus. Essa foi a condição. Então Luana. hoje eu não posso comer nada mesmo. Eu passo muito mal. Eu tava te contando, né? Fui pra igreja, fui fazer a comunhão, fiz, Ah, é? senti dor na barriga. Que você não, Assim, ó, você falou que não pode nem comungar. Não pode. Tem outra forma de fazer isso. Tem outra forma de você comungar, tem outra forma de você usar, por exemplo, se alimentar. Tem outra forma de fazer o que você precisa fazer. Não pode, agora você não pode. Então é isso que acontece comigo. Caramba, Lu. Agora contei uma história, né? Podcast era com a Gente, Lídia. mas eu. Não, mas ó, a gente tá com uma conversa aqui, né, gente? Foi E isso é que uma. aconteceu. Eu tô passada. E aconteceu exatamente, né? Tô te contando, porque depois disso, o que eu pensei? A primeira coisa que eu pensei, e se eu morresse, valeria a pena tudo que eu tô fazendo? Foi a primeira pergunta que eu me fiz. A E primeira. por que agora, não te cortando, mas já te cortando, só pra lançar essa reflexão? A gente fala muito sobre isso, né? Que as pessoas que passam por uma quase morte, elas têm esse questionamento. E a gente, do outro lado, eu quase morri também engasgada uma vez, e eu tive esses mesmos questionamentos. Por que depois de um tempo passa? Por que a gente precisa ouvir isso de outra pessoa, entendeu? Por que não... Eu não sei explicar, eu engasguei em 2013, faz muito tempo. Faltou oxigenação no 10 meu anos. cérebro. Então, tipo, quase eu morri mesmo também. E foi por Deus que eu não morri. E a médica também fala muito estranho, porque não dá pra entender. O remédio foi pro meu tampou todas as minhas vias aéreas, né? Então eu não respirava por nenhum lugar, nem pelo nariz, nem pela boca, por nada. E eu fui ficando roxa, eu fui desfalecendo, assim, e eu fui perdendo sangue também. De roxa eu passei pra ficar branca. E por Deus entrou um. E eu fiquei pensando, gente, a vida é breve. A vida é nada, tipo assim, ele é um piscar de olhos. A gente acha que tem o controle das coisas, a gente não controla nada. E a gente já passou por isso. Mas as pessoas que estão assistindo, às vezes, não passou por isso. E só de ouvir, continua vivendo do mesmo jeito. E eu acho que a gente não precisa passar por uma quase morte pra dar esse start. Saber que vai valer a pena a vida, né? Exatamente. Ou então, não precisa esperar passar algum tempo e esquecer. Entendeu? Porque E que coisa, né? Quantas coisas, quantas reflexões a gente tá muitas. fazendo aqui. Você falou isso, você falou que você pensou, vale a pena? Foi a mesma coisa que eu pensei, Lu. Eu lembro que eu falei, tchau, amor. Dei um beijo pro Júlio, assim, rapidinho. E aí, na hora, aquele momento que eu fui jogar o remédio, eu joguei o remédio, né? Eu joguei um. E ele grudou. Nisso que ele grudou, eu já engasguei. Então eu já. Aí eu já não tava mais respirando. E nisso, eu sou muito brincalhona. Eu sempre fui, né? Meus primos acharam que eu tava zoando. Começaram a rir. Então eu fui pra sala. No que eu fui pra sala, aí já passa um filme na sua cabeça. Porque eu já tava... Gente, é questão de segundos, mas pra mim foi uma eternidade. Imagina sem respirar. E aí meu pai batia nas minhas costas e o remédio não saía do lugar. Jogava água e... Estava grudado. É, grudado mesmo. E o corpo, ele tenta expelir, então ele faz o quê? Ele aperta pra jogar. Então ele apertava, aí que eu não respirava mesmo. E meu pai jogava água na minha boca e o corpo querendo expelir a água. Então gente, era tipo
uns negócios surreais, assim, ó. A água saía assim. Que doido. E aí passou o filme, eu falei, nossa, eu falei pro Júlio, até já já. Até já já o quê? Eu olhei pra minha mãe caída no chão, gritando, ela vai morrer. Cena de terror, gente, foi de cena de terror. Eu olhando, falando, meu Deus, é a última vez que eu vejo minha mãe. E ela gritando, pedindo pra alguém me socorrer. Meu pai, a cena fica em câmera lenta, né? Engraçado. Meu pai batendo minhas costas. E eu indo pra frente. E eu me vendo já. Me vendo, né? Eu ali. Aí eu ajoelhei, olhei pra todo mundo. Já fui me despedindo. E ao mesmo tempo clamando o tempo inteiro. Senhor, não me deixa morrer assim. Me dá mais uma chance. Eu era uma pessoa, gente, que eu chorava por tudo. Você falava Thaísa, mas... Olha, vou chorar. Mas de emoção, não de... Você falava Uma Thaísa... lembrança boa. Porque, tipo, mais um ano, mas eu tenho que comemorar de novo. Eu tenho que comemorar no final do ano mais uma vida, sabe Mais assim? uma vida. Mais um aniversário, porque Deus me deu a vida de novo naquele dia. E eu era uma pessoa que eu ficava chateada por qualquer coisa. Todas as vezes alguém falava Thaísa mais alta, eu já chorava. E aí eu falei, vale a pena. Vale a pena você brigar. Eu poderia estar brigada com alguém que, graças a Deus, eu não tava. Mas eu pensei nas minhas irmãs que eu não tinha visto. Eu falei, gente, como a gente é muito breve, mas a gente é nada. Então os seus bens não valem nada, entendeu? Nada vale. O que vale é a vida. E sem a vida não existe nada, entendeu? Existe o nosso espírito, que graças a Deus a nossa alma e o nosso espírito ele é eterno. Mas ali o que fica são as memórias, são as vivências. E, gente, passa um filme na cabeça. Eu lembrei de tudo. Eu me vi com a minha mãe rindo e ela ali gritando, chorando. Me via na cabeça ela rindo e eu falando, nunca mais vou ter isso. E aí, por Deus, eu ajoelhei. E aí minha prima ligando pro SAMU e todo mundo, aquela coisa. E eu pensando nas pessoas que eu não tinha visto. Que eu tava ali, mas eu não tava. Eu tava ali brincando com meus primos, mas eu não tava com os meus pais. Então eu falei, cara, eu vou morrer. E eu não me despedi. Eu não falei eu te amo. Eu falava muito eu te amo, mas naquele dia eu não falei. Então eu queria ter falado um tchau legal pro Júlio. Eu fiz assim, ó. Tchau, amor, até já já. Até já já. A gente sempre acha até já já. E posso te falar uma coisa? Deus me deu a vida novamente, entrou um ar, e aí depois eu fui na médica, ela falou, sim, você quase morreu, seu pulmão tá machucado, porque seu corpo todo tava machucado, porque o meu corpo fez uma força do cara, é como se, gente, eu tivesse passado por uma coisa muito chocante, eu não consegui, depois eu fiquei com dificuldade de respirar de dor, de tanto que meu corpo fazia assim pra expelir o remédio, porque o meu corpo tava lutando pra não morrer. Ele tava reagindo. Imagina que loucura. E aí eu comecei a ver os animais, como os animais ensinam a gente. E aí eu quero que vocês, se você tem um animal, eu quero que você observe ele o dia inteiro. A gente sai de casa, porque eu falei assim, até já já. E tchau, até já já. E a gente não sabe se existe o até já já. E os animais... Se vai ter o já já. E os animais, eles sabem muito isso. E eles sabem muito isso, e a gente fala que eles são seres irracionais. Eu acho que é um erro. Eu também acho. Porque, gente, parece que eles têm muito mais... Talvez então eles sejam irracionais porque eles não têm a razão, eles só têm o coração. Olha, talvez eles realmente sejam irracionais, mas por isso que o coração prevalece. Os animais, eles têm um negócio, gente, que é, por exemplo, eu falo tchau para minhas cachorrinhas, beijo, amores, saio correndo para trabalhar. Aí eu vou, aperto, isso aconteceu, por isso que eu tô te trazendo isso. Eu aperto o elevador, esqueci um negócio. Eu abro a porta. No que eu abro a porta, é como se elas estivessem sem me ver há 1000 anos. Aí elas... Tipo, mamãe. E eu fico, oh, meu Deus, acabei de sair. Tipo, só que ela, ó, eu tô toda arrepiada. Talvez elas tenham essa ideia de que a gente não sabe quando ela vai voltar e se ela vai voltar. E talvez tenha que ser essa certeza que a gente tem que ter na vida. Que a única certeza que a gente tem. Então, a gente começou o podcast falando sobre controle, né? Planejamento. Isso é muito legal. É muito bacana. A gente tem que fazer essas coisas. Mas tem que entregar. Porque a gente não tem certeza de absolutamente nada. A não ser que um dia a gente vai morrer. Então, essa, infelizmente, é a única certeza que a gente tem. Só que a gente vive sem lembrar disso. Entendeu? Sim. Se a gente todos os dias lembrar que pode ser o último café da manhã, é punk. Fazer as coisas como se fosse a última porque vez, daí você vai estar inteiro, Lu. Você vai estar no lugar. Você vai estar literalmente... E eu tô falando pra mim também, tá, gente? Eu não tô falando só pra vocês, não tô falando só pra você. Mas a correria é tão grande, a gente entra no flow. A gente começou hoje nos bastidores conversando sobre São Paulo. Que São Paulo, essa correria aqui que eu falei pra você. Eu quero ir pro interior. Eu quero, sabe? Eu quero poder olhar pro céu, ouvir os pássaros. Isso é vida.
Não é só a correria, não é só... Gente, tem um negócio que é uma busca incessante pra gente ter cada vez mais, e vai. Por isso que eu comecei falando sobre ser e não sobre ter. Não tá errado você buscar ser melhor, não tá errado você querer buscar ter uma situação financeira boa. Isso não tá errado, mas não inverta os papéis. Não inverta, não coloque as outras coisas no lugar que não tem que estar. O que adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não ter saúde? O que adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não ter uma família pra compartilhar? Não adianta. Você pode falar pra mim que você é muito feliz, que você tem vários amigos e é isso, mas em algum momento você vai entrar e você vai ter uma solidão de você não ter alguém que te ama de verdade e que você consiga trocar ali naquele momento, porque a vida é isso. Isso. E a vida é agora. Não existe o amanhã. O amanhã é uma esperança, porque a gente tem fé. Eita! Olha lá, de novo, vai ter que fazer outra. Isso significa que já faz mais Isso uma hora. significa que vai mais uma hora! Quanto tempo? Agora que eu vi, meu Deus. Quanto tempo? Vamos pro... Vamos Caraca! Vamos pra mensagem final. Meu Deus! Não, eu ainda tenho que falar do teatro! Vamos Meu falar. Deus! Não, vamos concluir, gente. Eu vou ser breve agora. Mas enfim, a mensagem que eu quero deixar pra vocês é que tem uma frase do Sêneca, é um filósofo maravilhoso. Ele fala assim, ó, que o homem é o bicho mais engraçado que existe. Porque ele vive como se nunca fosse morrer. E morre sem nunca ter vivido. E é isso. Então talvez essa seria a frase de final, mas eu não falei no final, porque eu não vou terminar o podcast ainda. E olha só, isso é uma brecha pra você voltar outras vezes pra contar várias outras histórias. que eu Exato. acho, né? Mas você viu quanta história, menina? E, Meu gente, Deus, a que vida é delícia. agora. A gente tem que agradecer a Deus a Agora eu cada quero saber a história do instante. teatro. gente. O teatro, eu vou resumir rapidinho. Eu, depois, em 2017, eu entrei no merchandising, Pode descobri... falar devagar. E blá, 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 e gol! Descobri que eu amo me comunicar, eu amo me apresentar, que apresentadora é a profissão que contempla tudo que eu amo fazer. Comecei a fazer várias lives, um vídeo viralizou em 2020, eu brincando com o padre, coloquei o pé na orelha, e aí eu comecei a perceber que viralizou eu sendo eu, e eu falei, caraca. E foi bem numa fase que as pessoas estavam me criticando por eu ser quem eu sou. Então você entende que Deus, tudo é uma preparação. Vai mostrando. Vai mostrando, vai dando sinais, você tá atento pra ouvir. E aí eu fui e falei, cara, eu tenho que ser quem eu sou e eu gosto disso que eu tô fazendo. Em 2019, então foi antes de 2020, né, gente? Já fui pro 2020. 2019 eu entrei numa peça profissional Ai, que chique. de Nelson Rodrigues, fui convidada, fiz 3 personagens. Fala se eu não tava preparada. Talvez lá atrás Olha isso. eu não estaria é muito louco, gente. Eu não estaria preparada. Eu fiz 3 personagens, cada uma de um jeito. Eu fazia uma menina de 17 anos, fazia uma mulher de 30 e poucos e uma mulher da vida, uma proxe bem danada de uns 40 e poucos anos. Então eu tive que estudar essas 3 personalidades que são totalmente distintas Na mesma peça. na mesma peça. E aí a gente ficou 2 anos em cartaz. Aí chegou a pandemia e aí a gente teve que dar uma parada. Mas, cara, eu tive uma experiência. Eu fui pro Rio de Janeiro com a peça. Eu ganhei dinheiro com a peça. Não foi uma peça só, tipo, sabe? Eu ganhava Que legal. por apresentações. E aí a gente ficou no Rio de Janeiro. A gente ficou no Teatro Augusta, aqui pertinho. Que legal. E aí eu falo, Deus sabe de todas as coisas. E o meu sonho sempre foi SBT. Eu sempre quis fazer muitas coisas no SBT. Quando o vídeo viralizou, todas as emissoras, todos os programas que eu ia, era do SBT. Eu fui pra outras emissoras, mas quem me chamou mais foi o SBT. Então, gente, é assim. É acreditar, é sonhar? Sim. É planejar? Também, se você é uma pessoa do planejamento. Eu não sou muito, eu sou da ação, eu sou do hoje. Mas ok, que tem alguém que te ajude a planejar então, Exato. se você não é. Mas que você viva. Não deixa que o planejado seja melhor do que o inesperado, porque o inesperado sempre pode surpreender mais. Eu tenho um negócio que, assim, eu tenho um planejamento hoje, é algo que não vai me atrapalhar? Você me chamou pra estar aqui? Eu vou ver. Talvez eu possa dizer não para isso e tá aqui. Entendeu? Então, tipo assim, o inesperado, não que tenha sido isso, porque ela me chamou já faz tempo, mas tô dizendo, a Lu me chama, tá, vamos tomar um sorvete? Mas, ai, caramba, eu fiz outros planos. Então, no meu planejamento, mas talvez seja o sorvete que vai mudar a minha vida, que vai mudar a vida dela. Então, aproveitar as oportunidades e viver o agora, porque viver o agora é isso. Que É estar mensagem. inteira, 100%. Ai, gente, lembra de viver e não apenas sobreviver.
Ó, esse merchan no final, hein? Calma. Adorei, Calma! adorei. Esse merchan no final te lembra quem? O cara lá atrás da Petrobras me dizendo: você nasceu pra vendas, o que eu faço hoje? Eu me Vem. comunico e eu vendo na TV diariamente. E o teatro, São a apresentadora, música, tudo são vendas. Então, a gente já A tá vida vivendo é. o nosso sonho. Talvez você não tenha percebido, mas você já tá vivendo o seu sonho. Que legal. Obrigada. Meu Deus! Eu amei! Eu vou ter que assistir esse podcast sempre também pra eu agradecer a Deus a Foi vida maravilhoso. e tudo. Obrigada, obrigada Você viu que por isso. a gente, no começo, a gente falou pra sermos instrumentos, né? A gente foi. Eu espero que a gente tenha sido pra vocês, mas vocês, só mas que pra a gente gente- foi. Você falou coisas que eu precisava ouvir. Se você falou que eu precisava muito. Foi Que lindo. delícia. Foi muito Obrigada, lindo. obrigada. Eu que agradeço. Obrigada Muito, de muito verdade. obrigada de todo o meu coração. Ah, meu Deus, que Ai, delícia, meu gente. Deus. Como é que as pessoas te encontram? A gente já falou isso algumas vezes, mas eu acho que agora vamos. Por Como é que as favor, pessoas- corra pra lá, pro Instagram, @Thaisa Pelosi, do jeito que você fala, simples, TAISA Pelosi. Tem no TikTok também, tem o meu canal no YouTube que eu tenho o meu podcast Thaisa Pod, que é um podcast pra lembrar vocês de viverem e não apenas sobreviverem, e também que a gente tudo pode naquele que nos fortalece. E o padre foi meu convidado, o padre Juarez, ele disse: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então que fique essa frase pra vocês também. Ah, Lembrar que dos linda. princípios e valores para que isso não seja atravessado por outras coisas que não Outras têm coisas. sentido na sua vida. Cada pessoa é única, então entenda quem você é, quais são os seus valores e os seus princípios. Uau. E aí que as pessoas e Deus coloque pessoas certas no lugar certo na hora certa e que tenham Movimentando. os mesmos princípios que os seus. Obrigada, Me segue lá, obrigada, gente. obrigada, Te obrigada, amo. obrigada. Ai, gente, tem o Cheia de Graça também. O meu programa no YouTube. Vai lá, tá tudo lá. Thaisa Pelosi. Vai lá. Chamem, curtam, compartilhem. Inclusive, esse momento aqui. Esse Inclusive, podcast esse pode divulgar para o podcast. máximo de pessoas que você puder. Um beijo grande. Até o próximo e tchau. Se Deus quiser. E Ele quer.